Talvez você esteja cansado, talvez esteja lutando em silêncio, talvez esteja tentando manter a fé enquanto tudo parece pesado demais. Jesus nunca falou para pessoas perfeitas. Ele falou para gente cansada, confusa, ferida, cheia de dúvidas, como nós. Hoje, vamos refletir sobre lições que não foram feitas apenas para serem ouvidas, mas vividas no dia a dia. Lições que atravessam séculos porque tocam o coração humano. Respire fundo, abra o coração. Vamos começar. Jesus ensinou que o valor da vida não está no que possuímos. Jesus viveu em um mundo onde riqueza significava segurança, honra e poder. Mesmo assim, ele escolheu nascer em um lugar simples, viver sem posses e caminhar entre os pobres. Isso não foi coincidência, foi mensagem. Jesus estava ensinando que o valor da vida não está no que se tem, mas em quem se é diante de Deus. No nosso dia a dia, somos pressionados a provar valor, através de bens, títulos, aparência e reconhecimento. Quando não alcançamos isso, nos sentimos menores, insuficientes, fracassados. Jesus quebra essa lógica e nos liberta dessa prisão silenciosa. Ele nos ensina que a vida tem valor porque foi criada por Deus, não porque alcançou sucesso aos olhos do mundo. Essa lição cura a comparação, cura a inveja, cura a ansiedade de precisar mostrar algo o tempo todo. Quem entende isso, começa a viver com mais leveza e gratidão. 2. Jesus ensinou a ouvir com o coração, não apenas com os ouvidos. Jesus nunca tratou pessoas como números ou interrupções. Ele parava, olhava nos olhos e ouvia. Ele ouviu o cego gritando à margem do caminho, mesmo quando a multidão tentava calá-lo. Ouviu a mulher rejeitada, mesmo quando outros a evitavam. Ouviu discípulos confusos, mesmo quando já tinha ensinado antes. Ouvir é um ato profundo de amor. No dia a dia, muitos relacionamentos se quebram porque ninguém se sente ouvido. Estamos sempre com pressa, sempre formulando respostas antes do outro terminar de falar. Jesus nos ensina que ouvir de verdade é dizer sem palavras, você importa. Quando aprendemos a ouvir, evitamos conflitos desnecessários e construímos pontes onde antes havia muros. 3. Jesus ensinou que o silêncio também é uma forma de sabedoria. Quando Jesus foi acusado injustamente, ele se calou. Não porque não tivesse argumentos, mas porque sabia que nem toda acusação merece resposta. Vivemos em uma era onde tudo vira debate, tudo vira ataque, tudo vira reação. Respondemos impulsivamente, falamos demais, explicamos demais. Jesus ensina que maturidade espiritual é saber quando falar e quando se calar. O silêncio protege o coração, evita feridas desnecessárias, preserva a paz. No dia a dia, essa lição nos ensina a escolher nossas batalhas e entender que nem toda discussão precisa ser vencida. 4. Jesus ensinou a confiar em Deus mesmo quando a vida não faz sentido. Jesus confiou no Pai até a cruz, mesmo quando tudo parecia contraditório. Isso nos ensina que fé não é entender tudo, mas continuar caminhando mesmo sem respostas. No cotidiano, enfrentamos momentos de confusão, orações sem resposta, portas fechadas, planos frustrados, perdas inesperadas. Nessas horas, a fé é testada. Jesus nos mostra que confiar em Deus é descansar mesmo quando o caminho não está claro, acreditando que Ele vê o que nós não vemos. 5. Jesus ensinou que amar é uma decisão diária, não apenas um sentimento. Jesus amou pessoas difíceis, amou quem falhou, amou quem o traiu. Isso nos confronta profundamente porque fomos ensinados que amor é apenas sentimento. Jesus mostra que amor é escolha. No dia a dia, amar significa tratar bem mesmo quando não somos tratados da mesma forma. Significa agir com bondade, mesmo quando não há reconhecimento. Esse tipo de amor transforma ambientes, cura relacionamentos e revela
maturidade espiritual. 6. Jesus ensinou que perdoar é um caminho de liberdade. Quando Jesus perdoou na cruz, ele mostrou que o perdão não depende do arrependimento do outro, mas da decisão do coração. Guardar mágoa prende a pessoa ao passado. O perdão não apaga o que aconteceu, mas impede que a dor controle o futuro. No dia a dia, perdoar é escolher a paz em vez do peso, a cura em vez da prisão emocional. Jesus nos ensina que perdoar é um presente que damos a nós mesmos. 7. Jesus ensinou que humildade é força interior, não fraqueza. Jesus lavou os pés dos discípulos. O mestre se fez servo. E isso quebra a lógica do mundo, onde humildade é vista como inferioridade. Jesus ensina que humildade é reconhecer limites, aprender constantemente e servir sem precisar de aplausos. No cotidiano, pessoas humildes crescem mais, aprendem mais e constroem relacionamentos mais saudáveis. A humildade abre portas que o orgulho fecha. 8. Jesus ensinou a não ser dominado pelo medo. O medo sempre esteve presente na vida humana. Medo de perder, medo de errar, medo de não ser suficiente, medo do futuro. Jesus sabia disso. Por isso, uma das frases que mais repetiu foi: "Não temas". Ele não disse isso porque o perigo não existia, mas porque o medo não deveria governar o coração. No dia a dia, o medo paralisa decisões importantes. Muitas pessoas deixam de tentar, de amar, de recomeçar. Não porque não têm capacidade, mas porque estão dominadas pelo medo. Jesus não promete uma vida sem tempestades. Ele promete presença dentro delas. Essa lição é para quem vive ansioso, com o coração acelerado, sempre esperando que algo dê errado. Jesus ensina que a fé não elimina o medo, mas impede que ele controle a vida. 9. Jesus ensinou a viver um dia de cada vez. Jesus conhecia o peso da ansiedade humana. Ele sabia como o amanhã pode roubar a paz de hoje. Por isso, ele ensinou a viver um dia de cada vez. No cotidiano, muitas pessoas estão exaustas não pelo que vivem hoje, mas pelo que imaginam que pode acontecer amanhã. A mente corre, o coração se aperta, o corpo cansa. Jesus nos chama de volta ao presente. Ele ensina que confiar em Deus é fazer o que está ao nosso alcance hoje e entregar o amanhã nas mãos do Pai. Essa lição traz descanso para almas cansadas. 10. Jesus ensinou que o maior problema do ser humano está dentro, não fora. Jesus disse que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do coração. Isso é profundo. Vivemos tentando mudar circunstâncias externas, emprego, pessoas, lugares, achando que isso resolverá tudo. Mas Jesus aponta para dentro. No dia a dia, muitos conflitos, dores e decisões erradas nascem de um coração ferido, orgulhoso ou sobrecarregado. Jesus ensina que transformação verdadeira começa por dentro. Quando o coração é curado, a vida muda. 1:11 Jesus ensinou que a verdade dói, mas cura. Jesus nunca mentiu para agradar. Ele falava a verdade com amor, mesmo sabendo que alguns se afastariam. A verdade confronta, mexe, incomoda, mas também liberta. No cotidiano, vivemos cercados de mentiras confortáveis, auto-engano, justificativas, máscaras. Jesus ensina que viver na verdade é doloroso no início, mas traz liberdade no fim. Essa lição é para quem está cansado de fingir que está tudo bem quando não está. 12. Jesus ensinou a ter compaixão em vez de julgar. Quando outros viam pecado, Jesus via dor. Quando outros apontavam o erro, Jesus oferecia restauração. No dia a dia, julgar é fácil. Basta uma palavra, uma atitude, um erro. Mas Jesus nos ensina a olhar além do erro e enxergar a história por trás da pessoa. Essa lição transforma relacionamentos e cura ambientes cheios de crítica e frieza.
ela também nos ensina a sermos mais gentis conosco mesmos. Jesus ensinou que oração é um refúgio para a alma cansada. Jesus orava quando estava triste, orava quando estava cansado, orava quando precisava de direção. Isso mostra que oração não é ritual religioso, é refúgio emocional e espiritual. No cotidiano, muitas pessoas carregam tudo sozinhas, até quebrar por dentro. Jesus ensina que orar é descarregar o peso da alma em Deus, é chorar se for preciso, é falar sem filtros. Essa lição é para quem não aguenta mais carregar tudo sozinho. 14. Jesus ensinou que o orgulho afasta, mas a humildade aproxima de Deus. Muitos religiosos conheciam a lei, mas não reconheceram Jesus. Por quê? O orgulho fecha o coração, impede aprendizado e afasta pessoas. Jesus ensina que humildade não é se diminuir, mas reconhecer que precisamos de Deus. No dia a dia, a humildade restaura relacionamentos, abre caminhos e traz crescimento interior. Essa lição é para quem precisa aprender a baixar as defesas e abrir o coração novamente. 15. Jesus ensinou que servir não é se diminuir, é se parecer com Ele. Jesus, sendo mestre, escolheu servir. Ele lavou pés, ele tocou feridas, ele se aproximou de quem ninguém queria chegar perto. Isso nos ensina algo muito forte. Servir não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. No dia a dia, muitas pessoas vivem cansadas porque estão sempre tentando ser vistas, reconhecidas, valorizadas. Jesus inverte essa lógica. Ele ensina que quando servimos sem buscar aplausos, encontramos paz. Servir cura o ego ferido e alivia o peso de querer provar valor o tempo todo. Essa lição é para quem está exausto de tentar ser suficiente para todo mundo. 16. Jesus ensinou que Deus observa o que fazemos quando ninguém está vendo. Jesus falou sobre fidelidade nas pequenas coisas. Ele sabia que caráter não se constrói nos grandes momentos, mas nos invisíveis. No cotidiano, muitas pessoas se sentem frustradas porque ninguém reconhece seus esforços. Elas fazem o certo, mas parecem invisíveis. Jesus ensina que Deus vê. Ele vê o esforço silencioso, vê a fidelidade no pouco, vê a honestidade quando seria mais fácil enganar. Essa lição traz consolo para quem se sente esquecido, cansado e desvalorizado. 17. Jesus ensinou que Deus se importa com cada detalhe da nossa dor. Jesus parava para pessoas que ninguém via. Uma mulher no meio da multidão. Um cego à margem do caminho. Uma viúva invisível aos olhos do mundo. Isso nos ensina que Deus não ignora a nossa dor, mesmo quando os outros ignoram. No dia a dia, há dores que ninguém percebe, sorrisos que escondem cansaço, silêncios cheios de lágrimas. Jesus vê tudo isso. Essa lição é para quem se sente sozinho mesmo cercado de pessoas. 18. Jesus ensinou que julgar é fácil, mas amar exige coragem. Jesus nunca foi conivente com o erro, mas nunca humilhou quem errou. Ele separava a pessoa do pecado. Isso é profundo. No cotidiano, somos rápidos em julgar e lentos em compreender. Jesus nos chama a um amor que exige coragem, empatia e paciência. Essa lição confronta nosso coração endurecido pela dor e pelas decepções. 19. Jesus ensinou a lidar com a dor sem perder a fé. Jesus chorou. Jesus sentiu angústia. Jesus sofreu. Isso quebra a ideia de que fé é ausência de dor. No dia a dia, muitas pessoas se culpam por estarem tristes, cansadas ou abatidas, achando que isso é falta de fé. Jesus ensina que sentir dor não é fracasso espiritual, é humanidade. A fé não elimina o sofrimento, mas impede que ele nos destrua por dentro. 20. Jesus ensinou que o amor ao próximo não é opcional. Jesus resumiu toda a fé em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. No cotidiano,
É mais fácil amar a Deus em palavras do que amar pessoas na prática. Jesus nos ensina que o amor verdadeiro aparece nos gestos, na paciência, no perdão e na compaixão. Essa lição confronta nossa fé prática. Jesus ensinou que Deus não se atrasa, mesmo quando parece silêncio. Houve momentos em que Jesus chegou tarde aos olhos humanos, mas nunca atrasado aos olhos de Deus. No dia a dia, o silêncio de Deus machuca, faz duvidar, faz cansar. Jesus ensina que o tempo de Deus não é castigo, é preparação. Essa lição é para quem ora há muito tempo e ainda não viu resposta. 22. Jesus ensinou que, mesmo cansado, não devemos desistir. Jesus caiu sob o peso da cruz, mas se levantou. Isso fala diretamente com quem está exausto. No cotidiano, muitas pessoas não querem morrer, só querem parar de sofrer. Querem descansar da dor, da pressão, da culpa. Jesus ensina que desistir não é o caminho, mesmo quando tudo dói. Ele caminha conosco quando as forças acabam. Essas lições não foram escritas para pessoas fortes o tempo todo. Foram vividas por um Jesus que conhecia a dor humana. Se você está cansado, Ele entende. Se você está ferido, Ele se aproxima. Se você pensou em desistir, Ele caminha ao seu lado. A fé não nos torna invencíveis. Ela nos torna acompanhados. Vamos orar. Senhor Jesus, olha para quem está cansado agora, para quem está ferido por dentro, para quem quase desistiu. Dá força onde não há mais forças. Dá paz onde há tempestade. Restaura o que foi quebrado. Ensina-nos a viver essas lições todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.